Fala pessoal, começando o segundo episódio da terceira temporada do podcast Blitzkrieg Hop. Primeiro eu queria agradecer todo mundo que deu um feedback positivo da volta do podcast. E é bem legal quando vocês dão esse retorno, principalmente quando vem com sugestão, dando dica aí de novos temas, esse tipo de coisa. Ajuda bastante. Se você gostou do programa, compartilha ele, que é a melhor forma da gente espalhar o podcast é com vocês compartilhando, indicando para os amigos. Segue na plataforma de stream que você está escutando. Muitas delas hoje você consegue dar um joinha, dar uma avaliação, fazer um comentário. Então isso aí é legal que a plataforma consegue distribuir para mais gente de acordo com esse retorno que vocês passam para eles. Então faça favor. Tá aí na plataforma, no Spotify, no iMusic, no Deezer, né? Todas essas plataformas. Dá um joinha lá, faz uma avaliação, que vai ajudar bastante aí para o podcast chegar em mais pessoas. Vamos lá então. Eu vou falar um pouco hoje. Na verdade, o que eu vou falar hoje é uma continuação do último podcast, do episódio 1 da terceira temporada, e também é um complemento de um episódio que eu já fiz em 2020, intitulado Será que foi assim que as lagers nasceram? Eu coloco o link aí embaixo para vocês, para quem tiver curiosidade de escutar esse outro podcast. Então eu vou fazer meio que uma continuação dele. Por causa que ao longo desse tempo eu acabei estudando um pouco mais, tendo mais informações de outras fontes sobre o surgimento das cervejas lager na Alemanha. E daí então, eu acho legal colocar por causa que era coisa que também para mim foi uma surpresa. Eu não imaginava que tinha outras fontes, outras coisas que complementaram o surgimento das lagers na Alemanha, no que a gente chama de Alemanha hoje, né? No episódio anterior, eu comentei sobre alguns fatos que antecederam a lei de pureza até culminar na lei em 1516. E um dos pontos que os livros defendem que a lei buscava era a cerveja com quase nada de contaminação, não causando nenhum risco para quem estivesse bebendo, principalmente de contaminação química adicionada no produto final, né? Mas também eles buscavam algo relacionado ao controle dos micro-organismos que não eram bem-vindos na produção de cerveja. E daí foi que o Duque descobriu que depois de 1516 não resolveu muito isso daí na questão microbiológica. Eles limitaram, a cerveja ficou segura na questão química, mas na parte biológica ela ainda continuava apresentando bastante problema. Foi assim então que eu vou deixar o link aqui embaixo no corpo desse podcast do episódio anterior, que daí é bem mais explicado do que eu estou fazendo agora. Estou fazendo um resumo só para a gente começar desse ponto daqui para frente. Foi então que o filho do Duque, quando ele assumiu o poder, algumas décadas depois da lei de pureza de ser decretada, ele resolveu proibir a fabricação de cervejas durante os meses de verão. Eles vinham percebendo que as cervejas no inverno eram bem mais gostosas do que as cervejas do verão. Isso é bem óbvio para nós, né? Já que no verão as temperaturas no sul da Alemanha, na Baviera, elas são bem baixas e com isso os micro-organismos crescem de uma forma bem mais lenta, as bactérias, os micro-organismos que vão contaminar a cerveja. E daí no inverno a cerveja tem bem menos contaminação, naquela época, né? Hoje não tem mais essa necessidade de se fazer cerveja só no inverno. Mas naquela época que não tinha refrigeração, não tinha nada, a cerveja do inverno tinha bem menos micro-organismo contaminante do que as cervejas do verão. Daí, intuitivamente, ele proibiu as cervejas de serem feitas nos meses de verão. A última cerveja que era fabricada era em abril e depois passava todo o verão na América do Norte, ao contrário do nosso, né? Na América do Norte, no hemisfério norte.
e daí voltava a se fazer cerveja em setembro. Ah, tanto é que tem até a Märzen, que é a última cerveja que era feita, virou um estilo, né? Que era a última cerveja que era feita no período de inverno. E eles bebiam a cerveja um pouco mais forte, que aguentava mais o risco de contaminação. Só que o principal ponto nisso, pouca gente fala desse fato mesmo, né? Foi que você fazendo cerveja no período de inverno, você vai estar selecionando os micro-organismos, as leveduras que trabalham melhor em temperatura mais baixa. Então, vamos supor, se a gente tinha um montante de levedura ale dentro daquele fermentador, já que vamos supor que naquela época o tradicional era o fermento de alta fermentação, que fermenta em temperaturas mais altas, acima de 18, de 16 graus, até uns 22, 25 graus. Mas a partir do momento que você começa fermentar em temperaturas mais baixas, como é o caso do inverno na Baviera, vamos falar, eles vão estar fermentando em torno de 8, 10 graus positivo. Se tiver um micro-organismo ali dentro, uma levedura ali dentro, que seja mais apta a essa temperatura mais fria, ela vai se desenvolver com melhor sucesso do que as leveduras de alta fermentação. Lógico que no começo isso daí era talvez uma mutação, algum desvio de conduta, né, da levedura, mas ao longo do tempo, você deixando sempre o ótimo de temperatura para aquela levedura que não era o comum dentro do tanque, elas foram aparecendo, foram ganhando espaço, foram ganhando a guerra contra as leveduras de alta fermentação. E com isso foi direcionando para a levedura de baixa fermentação. Até aí era mais ou menos o que eu já tinha contado no episódio de 2020 que eu mencionei, que está aqui embaixo, intitulado Será que é assim que nasceram as lagers? Onde eu levava em consideração que esse teria sido o único fator, vamos falar de 1600 até 1800, para fazer com que dentro do tanque as leveduras de baixa fermentação fossem ganhando cada vez mais espaço até em 1800 e 1900, daí para frente, a gente chegar nesse conhecimento que a gente tem hoje de levedura, de micro-organismo, enxergar os micro-organismos em microscópio, o estudo dos micro-organismos, e com isso descobrir que existia as leveduras de alta fermentação, as ale, e as leveduras de baixa fermentação, as lagers. Mas não foi só isso não que contribuiu com o surgimento das lagers na Alemanha. Teve outro fator importantíssimo. Pouco depois de 1553, quando o Albrecht V decretou a proibição das cervejas no período do verão, entre abril e setembro, teve um fato climático extremamente importante, o que hoje os cientistas chamam de pequena era do gelo. Ninguém sabe precisamente o período que aconteceu isso, e também é meio incerto o porquê que aconteceu isso, mas provavelmente o que muitos dizem é que devido a uma forte erupção vulcânica, a Terra ficou coberta com névoa da erupção do vulcão. E com isso a temperatura da Terra começou a cair muito. Da Terra que eles conheciam naquela época, né? Que era basicamente a Europa, né? Europa, ali, Mesopotâmia, aquela região que é o antigo mundo, né? Aquela região ficou coberta por essa névoa, e as temperaturas começaram a cair bastante no centro da Europa. Pra vocês terem uma ideia, as pessoas que estudam vulcão, eles têm registrado do ano 900 depois de Cristo até 1450, 5 erupções consideradas muito fortes.
De 1450 a 1900, eles têm registrado 12 erupções consideradas muito fortes. Algumas delas, um tempo muito prolongado de erupção. Então a gente vê que nesse período onde eles chamaram de pequena idade do gelo, foi um período de atividade vulcânica muito forte, onde isso daí pode ter causado essas nuvens em cima da Europa continental. Tudo indica que essa pequena era do gelo, ela aconteceu por volta de 1550, 1500 até 1800, final de 1800, onde as temperaturas começaram a voltar um pouco ao normal. Para mim foi muito curioso, eu estava lendo um livro italiano, o nome dele é Amari e Bitter, Storia e Produzione dagli Speziali ai Bartender. Sobre os bitters e os amaros italianos, né? E ele cita exatamente esse período, essa pequena era do gelo, como um dos motivos da Itália ser um país que produz um monte de amaro diferente, já que eles julgam que, apesar do muito frio na Inglaterra, na Alemanha, na França, a Itália em alguns pontos conseguiu ter uma temperatura um pouco mais alta e as raízes sobreviveram, as raízes, as especiarias naquelas regiões, né? Mas o que eu achei interessante é que ele passa alguns dados que corroboram um pouco com outras fontes que eu vi sobre essa pequena era do gelo. É legal que ele fala aqui que em 1468, na França, ficou conhecido como o ano que os vinhos explodiram nas cantinas, de congelar dentro da garrafa. Mais tarde, em Sena, o rio ficou congelado por 3 semanas, o rio da cidade de Sena, que nunca mais aconteceu isso daí. Em 1709, em Paris, por uma semana os termômetros registraram temperatura menos 23 graus, não superior a menos 23 graus. E na Inglaterra, em 1683 e 1684, o Tamisa ficou congelado por alguns meses. Em 1740, em Berlim, a temperatura do inverno não passou de menos 8. Enquanto na Baviera nevou em julho, no verão. Então você vê aqui que num livro que não tem a ver com cerveja, e ele coloca a culpa da pequena era do gelo em outras influências também, né, embebida na Itália. Já estou gostando dessa pequena era do gelo, já que eles ajudaram a desenhar a cerveja na Alemanha e os amaro na Itália, ela já está sendo legal essa era do gelo. É claro que se vocês forem pesquisar mais a fundo, vocês vão ver algumas especulações entre 1300, alguma citação em Nuremberg sobre um fermento que decantava, algo nesse sentido. No meio de 1500 também, alguns estudiosos falam que já houve uma citação também nesse termo de fermento que decanta, fermento que fermenta em baixa temperatura. Então tem gente que especula algo que a fermentação lager já existia antes dessa pequena era do gelo. Mas é só especulação, porque se a gente for pensar, quando alguém fala que o fermento foi para o fundo, hoje para nós significa que acabou a fermentação. O fermento, tanto ale ou lager, ele vai decantar. Então o fermento vai para o fundo mesmo. Então não é uma explicação assim, fermento que decanta, fermento que vai para o fundo, que é algo que indique ser lager. Até porque tanto a fermentação ale quanto lager, ambas o fermento está espalhado de forma uniforme dentro do tanque. Não tem mais. Muita gente, quando eu comecei a fazer cerveja, falava alta fermentação, o fermento está no topo do tanque, baixa fermentação está no fundo do tanque. Isso é mentira, não existe isso.
É um grande erro que era cometido e ainda é até hoje cometido, mas a fermentação acontece de forma igual dentro do tanque. O que é mais palpável, quando a gente pega aí um período de 300 anos, onde era proibido fazer cerveja no verão, já que foi liberar a cerveja para o ano inteiro na Alemanha em 1800 e pouco. Então era proibido, por 300 anos não podia fazer cerveja no período mais quente do ano. Então, somando a proibição da cerveja no verão com essa pequena idade do era do gelo, a gente tem o ambiente propício para surgimento das lagers. O que a gente precisava era só de tempo suficiente para que a mudança genética, adaptação na levedura, aparecesse um fermento que aguentasse mais essas baixas temperaturas, ou trabalhasse melhor nessas baixas temperaturas. E 300 anos é bem mais do que suficiente. O fermento ele se multiplica muito rápido, ele troca informação genética muito rápida, então ele tem mutação muito rápida. Quando a gente usa normalmente na cervejaria em torno de 10, 15 vezes o mesmo fermento, na 15ª vez não vai ser mais o mesmo código genético da primeira utilização. Ele já mudou quando ele está se multiplicando. E numa situação dessa, onde a gente tinha um ambiente extremamente propício para desenvolver uma cepa que aguentasse não, que fermentasse melhor em baixa temperatura, ele durante a multiplicação, o fermento é um bicho muito inteligente. Ele sabe na hora de ir pro fundo e dormir quando está em situação muito ruim para ele. Ele sabe, ele consegue, é difícil você domar o fermento. As coisas mais difíceis que a gente tem hoje dentro de cervejaria é como controlar uma fermentação sempre constante, uniforme e domar esse fermento, né? Então, tudo indica, na minha opinião, que o surgimento das lagers na Alemanha foi por causa desses dois motivos que ocorreram de forma simultânea. O primeiro, a proibição das cervejas no período de verão, e o segundo, coincidentemente, essa era do gelo que acabou afetando os registros que eu vi nos livros falam de Europa, temperatura baixa na Europa. Eu não vi outros registros falando de Ásia, muito menos, né, da América, que era uma coisa que quase nem existia ainda para eles, né? Então, o que eu vejo é que ocorreu isso mais na Europa, estou deduzindo, né? Mas não tenho fonte para falar que foi uma pequena era do gelo que acabou atingindo bastante temperatura do mundo todo. É muito interessante porque, apesar da gente sempre ligar a cultura de fazer cerveja de baixa fermentação, de fazer lager com a Alemanha, a gente tem algumas ale na Alemanha, seja na Baviera, a cerveja de trigo, a Weissbier, um pouco mais ao norte da Alemanha, em Düsseldorf, Colônia, Altbier e Kolsch, respectivamente. Então a gente tem algumas outras, Berliner Weiss, algumas outras cervejas de alta fermentação dentro da cultura cervejeira alemã agora moderna, né, de fazer cerveja de baixa fermentação lager. Agora, o que explicaria então se houve essa pequena era do gelo na Europa Central toda? Por que não sumiram as ale vamos falar, as mais famosas, Weizen, Alt e Kolsch? Como que elas sobreviveram a esse período tão frio, já que elas são cervejas de alta fermentação, principalmente a Weissbier, que precisa de uma temperatura um pouquinho mais alta do que a Kolsch, justamente porque a gente quer perceber aquele aroma de banana e cravo que ocorre durante a fermentação, né? Que é os ésteres e os fenóis produzidos durante a fermentação. Se a gente for olhar Kolsch e Alt, é até melhor, né? Se elas conseguiram fermentar em temperatura mais baixa, por causa que a gente pede para Kolsch e Alt, elas são cervejas com característica de ésteres e fenóis mais neutra. Então elas não precisariam ter essa característica, né? Mas mesmo assim, como que sobreviveu então um fermento lager dentro
algumas cepas, né, de fermento lager dentro de uma temperatura bem baixa. Eu vou pesquisar isso aí, vou tentar descobrir, para matar essa curiosidade nossa, sobre essa resistência do fermento de alta fermentação de Düsseldorf, Colônia e da Baviera ou da Weizenbier. Então assim, pessoal, eu acho que esse complemento eu achei fundamental. Para mim foi muito legal essa descoberta, né, dessa pequena era do gelo. E eu acho que só a proibição do verão, de fazer cerveja no verão, talvez não tivesse sido tão decisivo para produzir, para nascer o fermento lager, né? Então por isso que eu fiz esse outro episódio complementando o episódio que está aqui embaixo, que é como nasceram, será que foi assim que nasceram as lagers, né? Na Alemanha. E sem dúvida nenhuma, hoje a gente já pode falar que a gente já descobriu o nascimento das lagers. Não tem uma data precisa, mas a gente pode falar que foi algo em torno de 1550 e 1800, onde foi o principal momento desse período da pequena era glacial. Se você achou interessante o conteúdo desse podcast, você pode contribuir. Aqui embaixo tem o link onde você pode fazer uma doação, caso seja possível. Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas se você achar interessante, que vale a pena contribuir, fique à vontade. Eu vou agradecer que, além de ajudar a cobrir os custos de pesquisa da produção do podcast, também é uma massagem no ego nosso, que daí é uma forma que vocês estão agradecendo o conteúdo. Se não der para contribuir com grana, não tem problema nenhum. Esse podcast é gratuito, eu faço isso porque eu gosto, mas contribuam então compartilhando o podcast, dando o like, comentando na plataforma de stream, dando nota na plataforma de stream que está ouvindo, ou mandando mensagem direto para mim sugerindo temas. Aí já é uma contribuição tremenda se vocês conseguirem sugerir tema para que eu não perca esse passo do podcast. O próximo episódio vai ser um episódio histórico, eu espero que vocês gostem. Eu vou falar sobre por que na cidade de Bamberg, na Franconia, tem a tradição de cervejas defumadas. E daí, pô, tive participações especiais de amigos meus da cidade de Bamberg, da Franconia, que contribuíram de uma forma que não tem como mensurar. Eu vou chamar até esse próximo podcast sobre cerveja defumada como um documentário, podcast documentário, não sei como que fala isso aí, mas de tanta informação útil que eu consegui dessas pessoas que contribuíram para esse próximo podcast. Então eu espero que vocês gostem desse, espero que fique até o próximo. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem aí embaixo minhas redes sociais, e-mail, tudo que vocês precisam para entrar em contato. Pode também comentar direto aí. E é isso aí. Quem está assistindo no YouTube e no Spotify tá vendo imagem. Não sei se isso é bom ou ruim, que vocês estão vendo eu. Mas no Spotify o podcast tá com vídeo também, o que é bem legal. É isso aí, pessoal. Obrigado. Compartilhem e dê feedback do podcast. Obrigado por vocês terem ficado até aqui e até a próxima edição do Blitzkrieg Hop.